Olá, eu sou a Raquel e esse é o Dante. Nós estamos aqui para convidar você para uma história, O Caminho de Dante. Era uma vez um menino chamado Dante que queria saber sobre a história da sua cidade, São João Batista. Ele entrou numa selva escura para desbravar aquele lugar. Viu uma mata fechada e bugres. Ficou com medo do barulho de alguns animais, mas se encantou com a beleza daquele vale. Uma terra rica para a cultura com madeira de lei, cortada por ribeirões e um rio. Foi caminhando até que avistou uma vila, onde tinha uma casa branca e várias outras casinhas. Havia uma capelinha que ficava na colina. Tinha uma grande cruz de madeira. Se aproximou e perguntou quem morava naquela casa maior. E disseram que era o capitão João Amorim Pereira. Dante ficou curioso e foi falar com ele. O capitão disse: "Essas terras pertencem à vila de São Miguel, que fica no litoral sul do Brasil. O rei Dom João V, em Portugal, mandou expedir editais nas ilhas dos Açores e Madeira para conseguir casais para o povoamento. Em 1838 é criada a freguesia de São João Batista do Alto Tijucas Grande. Eu tomei posse como primeiro juiz de paz e fundei este pequeno arraial que vai do encontro dos rios do Braço e Tijucas Grande." Caminhando no meio da mata, atravessou um rio e chegou num local que se chamava Boa Vista. Hoje se chama Tigipió. No ano de 1836, estava sendo instalada a colônia Nova Itália, com a chegada de 132 imigrantes do Reino da Sardenha, juntamente com 16 famílias nacionais. Soube assim que esses foram os primeiros colonizadores italianos para o Brasil. O administrador da colônia Nova Itália era o suíço Luc Montandon Boyaté, que depois que faleceu foi substituído pelo capitão João Amorim Pereira. No médio vale do Tijucas Grande, no mês de março do ano da graça do Senhor de 1836, o De Maria e o Henrique Schutel organizaram um espaço, hoje conhecido por Colônia, na época recebeu o nome Colônia Nova Itália, e trouxeram, no início, 132 pessoas. Tiveram como líder, como diretor desta colônia, o Luc Montandon Boyaté, um franco-suíço. Em 1860, criou-se o município de Tijucas e a freguesia de São João Batista passou a pertencer ao município de Tijucas. Dante soube que na localidade do Carmelo, em 1870, veio morar o senhor Marculino Duarte com sua família. Tinha um engenho de açúcar e uma serraria. Neste ano teve o primeiro registro da compra e venda de uma escrava, seu nome Emília. Estava no ano de 1888 e um professor chamado Patrício Teixeira Brasil foi nomeado professor da Escola Mista do Alto Tijucas, dava aula em sua casa e era também delegado. Depois viu que a escola foi demolida e transferida para a casa de José Marcelino Franco, onde tinha um cartório. A escola ela se chamava Ana Arregis Arantes. Dante viu que na beira do rio se faziam embarcações, permitindo comércio para outras freguesias. Ele se vê neste lugar onde foi construída uma praça, Praça Benjamin Duarte. Em 1889, começou a aparecer as primeiras casas de comércio. Em 1902, vieram padres de Brusque fazer visita em toda a freguesia
E o padre Gersino de Santana e Oliveira relatou que a igreja estava em estado de ruína, precisando com urgência de uma matriz nova. A construção da nova igreja se deu em 1908. Ao recorrer pela freguesia, constatou que estava no ano de 1914 e um homem chamado Nazário de Oliveira tinha uma fábrica de curiamas. Seu irmão, José de Oliveira, possuía uma sapataria artesanal, produzindo bainha de facão, chinelos e tamanco. Era conhecido como Zequinha Tamanqueiro. Em 1919, foi instalada uma consertaria de calçados pelo senhor Aire Bernardes e sua esposa Dona Jovina Bernardes, situada na esquina da Rua Jorge Lacerda com a Rua Padre Januário. Viu também que a primeira sapataria foi montada por volta de 1926 por Eleutério Vargas, no bairro do Cardoso. Tinha 3 empregados e fabricavam 6 pares de sapato por dia. Ele tinha um curtume que ficava à direita do morro na entrada do Cracker. Mais tarde, outro pioneiro em curtume constrói um curtume na localidade do Cracker. Isso nasceu de uma necessidade de São João Batista. Na época, nós éramos 12, 15 padres, sei lá quantos, de São João Batista, e não tínhamos aonde comprar um fio de prego. Nós pegamos um couro aí da maneira que ele sai do bueiro, não fala nada. O primeiro processo era tirar todo o sal. O segundo processo, tendo do mesmo aparelho, do furão, ele inchava, um produto químico que ele engrossava, e soltava todo o pelo. Daí, ele passava por uma máquina para descarnar, afinar, tirar toda aquela pelanca, aquelas carnes que tem no fundo, ia para um segundo processo, que é onde ele já recebia cromo. Já era um processo onde ele poderia ficar naquele estágio, era um meio estágio, até por 3, 4 anos sem problema nenhum. É o que nós chamávamos de wet goods. Eleutério vendeu a sapataria e o curtume para os irmãos Lindolfo e José Marcelino Pereira, surgindo assim a primeira sociedade. Mais tarde, Lindolfo vende sua parte para o seu irmão, no qual transfere sua empresa para sua casa. No local da antiga empresa surge uma nova sociedade com os irmãos Santos e Raul Pereira. Eu não sei se eu tinha 15 anos, quando o Lindolfo Pereira, aí eu trabalhava na casa do Lindolfo Pereira. Lindolfo Pereira. Irmão do Zé Pereira. Uhum. É o dono da sapataria onde eu trabalhava. O Lindolfo comprou a sapataria do Zé Pereira do irmão, e tinha muitos mocinhos de lá de São João, né? O Mariquinha, vou pedir uma coisa para ti. Tu não queres dar o nome de alguma menina lá de São João, de alguma mocinha que queira trabalhar na sapataria? Porque nós vamos... Os moços querem muito dinheiro para trabalhar. E as moças a gente paga mais pouco. Dante se vê em 1918, que começaram a construir a primeira ponte e finalmente em 1921 estavam inaugurando. Ela era uma ponte de madeira coberta de zinco e permitia a passagem somente de um veículo de cada vez. Em 1926 surge o primeiro time de futebol, Esperança Futebol Clube. Depois surgiram outros. O primeiro campo era localizado na esquina da Rua Jorge Lacerda e depois tinha um terreno onde foi construído o Café Zoávia. Hoje, no local, temos a Dog Show. Viu também o campo da Usate, que ficava perto da moenda da usina de açúcar, de frente para a Rua Marculino Duarte. E só mais tarde é que viu sendo construído o Estádio Valério Neto. Eu comecei a colaborar com a Rádio Clube de São João Batista, em 1963, portanto. E durante esse período nós acompanhamos o setor esportivo do município.
todos os eventos esportivos que aconteciam no município tinham a cobertura da Rádio Clube. E essa equipe contou durante muitos anos com a minha participação e a participação do companheiro Antélio Alexandre da Silva Filho. Um senhor chamado Joaquim Manuel Machado, conhecido como Quinca Rita, adquiriu 2 carros Ford. Em 1936, acontece a inauguração da luz elétrica. Em 1937, a empresa brusquense começa a fazer a linha de Major Gercino e Florianópolis e Major Gercino a Blumenau. Em 1940, Dante observou uma casa com um anúncio e viu que era um cinema no primeiro andar da casa do senhor Leopoldo Campos e seu irmão Irineu Campos. Viu que um senhor chamado Benjamin Duarte, filho de Marculino Duarte, tinha um sonho em fundar uma usina de açúcar. Ele tinha um grande engenho de açúcar proveniente de cana plantada pelos seus inúmeros arrendeiros e era possuidor de grande extensão de terra. Desta maneira, convidou para uma sociedade alguns amigos, Valério Gomes, Dr. João Cleofe, Antônio Galotti e Dr. Pedro Galotti, e mais a Companhia Central e Companhia do Rio Negro. Ele recebeu as cotas dos engenhos e ficou responsável pela prestação de contas ao governo. Em 1944 foi fundada a usina, que recebeu o nome de Francisca Galotti. Produzia 300 toneladas de açúcar branco. Mais tarde passou a chamar-se Deusati S.A., sendo a pioneira na exportação de açúcar refinado, chegando a ter 780 funcionários. Exportava para a Índia, Iraque e Irã. O Monsenhor José Laux queria construir uma nova igreja. O arcebispo D. Joaquim quis que construísse no lugar da antiga, precisando assim ser demolida a igreja e também a casa paroquial, que era grudada à igreja. Transferiu-se a igreja para o andar térreo da Escola Ana Arantes do Nascimento, onde funcionou até 1951. Em 1955, ele vê que a escola passou a denominar-se Grupo Escolar Patrício Teixeira Brasil. Ele também escuta uma conversa sobre emancipação do município. E com o empenho de vários batistenses, no dia 19 de julho de 1958, ele vê a festa de cerimônia de instalação do município. A sessão solene nomeia o primeiro prefeito, senhor Gentil Silva, por ato do governador Heriberto Russi, que ficou até outubro no cargo, quando então se realizaram as eleições. Eu era um estudante de direito, eu não entendia nada de político, meu pai era político, mas eu não era. E os políticos tijucas que mandavam, né? Eu disse, mas eu tenho uma coisa, eu não entendo nada de política, mas eles não vão tirar da minha cabeça o que eu sei. E se eu não tenho conhecimento suficiente para poder implementar a campanha da emancipação. E daí comecei a escrever. Fiz o primeiro artigo no jornal do Estado, jornal da Gazeta, que recebi muito bem, o Martim Calado, que era o dono, e eu passei a escrever. São João Batista quer ser município. Quando saiu o primeiro artigo, já começou a fofoca. O rolo aí de Tijucas. Continuando seu caminho, Dante atravessa a ponte e chega em frente da casa dos pais de William Duarte, o senhor Benjamin Duarte, e vê várias pessoas que estão recepcionando o primeiro padre de São João Batista, padre Edgar de Oliveira. Toma posse o primeiro prefeito eleito, Henrique Mazera Filho, que governou até 1964. Dante estava no ano de 1961, que ele escuta um barulho, pessoas gritando, sirenes de usina tocavam. Era uma enchente que vinha subindo com muita rapidez.
As pessoas pediam socorro, estrondos de estufas que, carregados de fumo, com os fornos acesos, não resistiu do impacto das águas e estouraram. Ao amanhecer, podia-se ver na ponte que a água levava de tudo pela sua correnteza. O prédio do cinema ficou cheio de famílias desabrigadas. Naquela semana estava em cartaz o filme Vidas em Fuga. Veio ajuda até por helicóptero. Finalmente teve a inauguração da Igreja Matriz pelo Monsenhor José Laux e a construção da Casa das Irmãzinhas. Em 1962, ele vê sendo instalada a primeira emissora da Rádio Clube de São João Batista. Em 1964, toma posse o segundo prefeito, Nelson Zunino. Uma das pessoas que muito fez pelo nosso município foi o saudoso Tomás Caetano Rita Filho. Começou trabalhando na usina de açúcar, coordenava o time de futebol USAT, fundou a banda de música que alegrava a cidade, possibilitando a iniciação e aprofundamento musical a muitos jovens. E pensando num local para os músicos ensaiarem, idealizou a Sociedade Recreativa Banda Musical. Meu pai, para São João Batista, foi um homem assim dedicadíssimo. Gostava muito da parte social, trabalhar com os jovens, com futebol, banda musical, tudo referente à parte social, o meu pai estava presente. Havia necessidade de construir uma nova ponte. Então ele chega no ano de 1966. Ele vê a festa da inauguração, uma nova ponte de cimento e com 2 pistas, Ponte Joaquim Ramos. E no ano de 1968 aconteceu a inauguração do prédio da Prefeitura Municipal. No ano de 1969, toma posse o terceiro prefeito, Vilde Carlos Gomes. Nesse período, teve a intervenção e quem assumiu a prefeitura foi o capitão José Antônio Bento, que governou até 1973. Dante vê que em 1972 foi inaugurada a Biblioteca Pública, denominada José Arthur Boiatê. Este é um lugar de registros escritos e audiovisuais, mas também tem aqueles que ficam nas memórias das pessoas, como a Negra Vitalina, o japonês, o leleu e as festas folclóricas, como a Festa de São João, Festa de Natal e procissões. No ano de 1973, foi eleito o prefeito Alinor Herculano de Azevedo. Em 1977, foi eleito novamente Vilde Carlos Gomes. Em 1983, é eleito Sinésio Otaviano Dadan. Em 1989, é eleito o prefeito Celso Narcísio Sim. Eu fui mais um que passou, como prefeito de São João Batista, para minha honra, conseguimos fazer isso e ficou também a nossa parte histórica no município. Nós fizemos várias obras e entre essas obras nós trabalhamos mais em cima do social de São João Batista. Nós investimos muito também em casas populares, nós fizemos 99 casas populares. No ano de 1991, o município ganha o seu hino.
Tinha um dia, uma hora de folga nas aulas, né? E eu vi o edital dizendo que estava sendo aberto um concurso para a letra do hino de São João Batista. E aí eu sentei e escrevi o hino, assim, eu comecei fazendo uma pesquisa na Fúria não, aqui na igreja, né? No livro Como da Igreja. E depois eu acho que eu comentei, não sei como foi, aí os alunos passaram a vir aqui em casa para perguntar algumas coisas sobre o município. Em 1992, dá-se por encerrada as atividades da usina de açúcar. Em 1993, o prefeito eleito é Gilberto Gonçalves Cândido. O nosso município estava vivendo um problema muito grande em relação à baixa arrecadação. O nosso município dependia, antes de eu ser prefeito, de apenas uma empresa, que era a Usat, que era uma refinadora de açúcar, né? E essa empresa tinha acabado de fechar, faziam 2 anos. E a arrecadação básica do município, toda a arrecadação, praticamente 99%, era originada dessa empresa. Fechou essa empresa e o município ficou a ver navios. Mesmo numa situação muito difícil que nós vivíamos naquela época, o povo é testemunha disso. Em 1997, o prefeito eleito é Jair Sebastião Amorim, que permaneceu durante 2 mandatos. E logo que cheguei na prefeitura em 97, deparei com a situação na nossa educação. Eu, como fui sempre um idealista na educação e na religião, que achava e acho que em cada bairro deveria ter uma escola e uma igreja, e em 97 eu fiz a grande obra na educação, nucleei as escolas. Em 2005, o prefeito eleito é Aderbal Manuel dos Santos, que ficou no cargo durante 2 mandatos. Foi um prazer muito grande administrar a cidade de São João Batista. Obviamente, como todo prefeito, também tive as minhas dificuldades, mas com certeza foi um prazer muito grande, até porque a gente pôde realizar grandes obras em São João Batista, como a municipalização da água, o CISAM. Para mim foi a maior obra, a reforma da ponte Joaquim Ramos, que a gente, quando assumimos, encontramos a ponte interditada, a gente recuperou essa ponte, construímos a ponte Manuel Atanásio dos Santos, construímos várias salas de aula, a escola do Cardoso, a escola do Fernandes, bem como a creche do Alice. Em 2013, assume o prefeito Daniel Neto Cândido. No final do primeiro mandato, quando faltavam apenas 4 meses para terminar sua gestão, o prefeito Daniel Neto Cândido foi afastado do seu cargo. Com o seu afastamento, quem assumiu foi o vereador, o senhor Vilmar Machado, que ficou no cargo até o final da gestão do ano de 2016. Foi um mandato realmente diferente, o prefeito mais jovem da história de São João Batista, uma eleição que foi tumultuada, foi uma eleição diferente, nós éramos vice, viramos prefeito durante a eleição, ganhamos a eleição e administramos, mas não conseguimos concluir o mandato. Foi um mandato realmente tumultuado, difícil, mas muito prazeroso. Aprendemos muito e realizamos muitas coisas boas para São João Batista. Enfrentamos uma crise econômica jamais vista na história do país, né? E mesmo assim conseguimos fazer muitas coisas boas. São João Batista necessitava muito de vagas de creche para que as mães pudessem deixar seu filho numa escola pública para poder ir trabalhar nas indústrias, e nós criamos no nosso mandato quase 500 vagas de creche. Sem contar as obras físicas que foram feitas, as pavimentações, reservatório, enfim, obras que ajudam e fazem com que a cidade cresça. No ano seguinte, teve eleição e novamente Daniel Neto Cândido foi escolhido pela maioria para governar a partir de 2017. Desde a emancipação política em 1958 até hoje, São João Batista teve 10 prefeitos eleitos pelo povo, do qual 4 prefeitos foram reeleitos.
Cada prefeito, da sua maneira, contribuiu para o crescimento da nossa cidade. Em cada gestão, o prefeito, juntamente com toda a sua equipe de trabalho, deixou para o município obras através do esforço de cada funcionário público e de cada cidadão contribuinte. Caminhando pelas ruas, podemos constatar algumas delas. Obras que ainda se permanecem no mesmo estado original e outras que receberam ampliações e reformas dos prefeitos seguintes. Podemos ver praças, prédios públicos como a Prefeitura, Câmara dos Vereadores, escolas, rodoviária, centro cultural, centro de eventos, abertura de ruas, com pavimentações, calçamento ou asfalto, saneamento básico como esgoto, tratamento de água e aterro sanitário, casas populares, campo de futebol, pontes, frota de veículos, a sede do CISAM, intendência e parque infantil. Desta forma, cada prefeito deixou sua marca para que hoje, ao completar 60 anos de emancipação política administrativa, podemos ter orgulho de viver numa cidade bonita e agradável. Também cada cidadão que aqui morou ou passou por aqui pôde deixar sua contribuição no trabalho, na força de sua fé, na coragem e na esperança de dias melhores. Dante agora passeia em todas as comunidades, contemplando suas belezas e o trabalho deste povo de coragem e de fé. Tigipió é um distrito, tem intendência, escola, posto de saúde. Na agricultura se destaca pela plantação de fumo e mandioca. Tem criação de animais como gado. O padroeiro é São Sebastião desde 1918. Nós tínhamos aqui esse coletor que era de Tijuca, que era chamado de Adolfo Tavares, né? A coletoria era ali na entrada da Arataca, tá? E a esposa dele também era de Tijuca e era professora. Né? A Lila Baixo Tavares. A escola ficava ali na frente da entrada da Arataca, logo aqui em cima. Aí então chegava, esse doutor, ele era muito farrista, assim, né? Esse coletor. Então chegava a época de carnaval, estava aqui essa senhora aqui, que nós chamava Dona Maria Luca, também era esposa do José Bastos, né? Família de Tijucas também, eu acho. E ele lá, então fazia os blocos de carnaval, mas fazia escondido. Carmelo tem fábricas e ateliês de calçados. Antigamente havia muitas plantações de cana e criação de gado. Tem a Capela de Santo Antônio. O padroeiro é o Divino Espírito Santo desde 2011. O primeiro morador aí do Carmelo aqui, existia 2, 3 casas só. O Circo Marcolino, aí o seu Mocinho, depois mais tarde veio o Stamanino dele, né? Parnanelo. Mais tarde veio o Juga Souza. E o meu pai, nós trabalhávamos na roça, naquele tempo plantava arroz, né? Quando pequeno, eu me lembro que nós íamos levar comida para ele lá dentro da roça, lá. Plantando arroz, arando terra, serviço de roça assim, né? Créquia. Temos agricultura como mandioca, cana, milho e batata. Possui o único engenho de farinha movido ainda a roda d'água. Tem bastante loteamentos e o padroeiro é Santo Agostinho desde 2007. Cardoso. Possui fábrica de mármores e lajotas e algumas casas bem antigas. O local mais belo é o Morro da Sagrada Família, onde foi construída uma capela em 1983. Depois foi construída a segunda capela e hoje temos a terceira capela construída. A vizinhança não era vizinha, era amigos, era família. Tudo apanhando café junto, cantava nos cafeeiros. Era muito bom. Tinha uma família de 4 mulheres. Todas 4 vinham apanhar café, à noite brincava no terreiro, fazia boneco, brincava de casinha. Eu trabalhei com caminhão e trabalhei com posto de gasolina.
Aquele posto Teixeira era meu. Foi eu que fiz. Meu pai tinha salão de baile. E tocava, era o tocador, era o Zequinha Peixe de Gipió. Ribanceira do Sul e do Norte, pois o rio Tijucas passa ao meio. Tem criação de animais, plantio de fumo e hortaliças. Para atravessar o rio, possui uma ponte de arame. Tem cerâmicas, de tijolos, telhas e lajotas. A padroeira é Nossa Senhora de Fátima. Marco Rico, né, que chamava Marco Rico, mas é Marco da Silva, tá? Então ele, como que ele era do Moura, né? Era meio armadão mesmo. Eu sou neto dele. É uma história meio complicada que acaba muito tempo, então o velho Marco, ele estava capinando no muro assim, o velho Marco estava sentado em cima de um cepo. E chegou uma hora que ele dava um grito assim: "Tua coisa para frente, rapaz!" Como muitos moradores da nossa comunidade trabalhavam na roça, criou-se o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O sindicato foi um trabalho grande, sabe? A gente, antes de fundar o sindicato, nós fomos para Florianópolis fazer um curso de 5 dias para saber o que era sindicato, saber o que devia de fazer, né? A fundação foi feita dia 8 de agosto de 1968. Aí depois o sindicato começou o trabalho, né? Primeiro nós alugamos uma casinha, uma sala, para instalar o sindicato aí na subida do morro da Luiz Laus. Era uma casa que era de uma irmã do falecido Gentili Silva. Dali passamos lá para o seu Guilherme, alugamos lá do seu Guilherme. E depois do seu Guilherme nós passamos para aquela casa rural que hoje está o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Calçados, né? Jardim São Paulo tem escolas, posto de saúde e fábricas de calçados. A padroeira é Nossa Senhora Aparecida desde 1979. Não existia água lá atrás, não existia luz. A estrada barrenta, sem ter nada de calçamento, nem areia, coisa nenhuma. A água nós pegávamos lá dentro de uma grota, carregava de baldinho, né, para cima. Eu vi um programa no César Souza e fui no César Souza, mandou um papel, sei lá, para o dono do loteamento e foi entrado na Casan, na Celeste. Março de 82, nós ganhamos luz. Timbezinho possui um lugar muito bonito que é a comunidade Betânia, fundada pelo padre Léo para combater o problema de drogas, soropositivos, adolescentes grávidas e menores das periferias das cidades. A padroeira de Timbezinho é Nossa Senhora do Guadalupe. Fernandes se destaca pela sua exuberante paisagem. Temos agricultura de plantação de fumo e mandioca. Temos a Fazenda Espírito Santo, que é uma comunidade terapêutica. Um dos pontos mais bonitos é a cachoeira, pois possui uma beleza incrível. Os padroeiros são Fernandes, São Pedro desde 1942 e Centro de Fernandes, São Cristóvão desde 1997. Começou dança, tinha um salão ali de brincadeira. Ele morreu novo, ele foi para São João, né? De lá ele faleceu e ela também faleceu lá. A tia Mantina era minha tia, irmã da minha mãe. Cana, roça, e milho, e feijão, essas coisas de plantar. E eu era muito assim, enganada, me queria trabalhar. Então, São João Batista, eu me lembro que é tudo voto, né? Lá quando nós íamos à missa, primeiro nós íamos de pé, e depois, quando eu estava em casa, minha mãe, depois quando eu casei, nós íamos de carroça. É tudo ranchão, na subida do morro, né? Deixava ali a carroça ali.
E nós subimos pela igreja, é do região. Meu pai e a mãe vieram de Nova Trento, veio morar aqui. Nós já nascemos aqui. Depois veio o Zato, eu trabalho com cana e fumo. E tinha feijão, e passava outras coisinhas pro gasto também, entende? E hoje está diferente, né? O pessoal é diferente. Tudo. A minha sogra, eu não sabia, mas eu aprendi com ela a torrar café, a pilar arroz e fazer sabão, tudo que era caseiro, né? Eu aprendi com ela. Rio do Braço, temos a Capela São Luís Gonzaga desde 1903. É uma das mais belas. Neste bairro temos a SC 410, que liga o município a Nova Trento. Morava ali naquela terra bananeira aí, morava aí, tem uma casa aí, morava a casa aí, depois eu fiz essa casa aqui. Eu trabalhava, fazia tudo, fazia farinha, fazia de tudo, e vendia para Nova Trento, para São João Batista, porque, para dizer a verdade, eu fui criado em Nova Trento, porque em São João Batista, no meu tempo, não tinha nada. Fazia açúcar, fazia... Depois eu tinha estufa também, fazia fumo com estufa. Trabalhei 29 anos com a estufa. Tajuba 1. Antigamente era Tajuba Sul e a escola se chamava Escola Isolada Tajuba Sul. O padroeiro é São Francisco de Assis desde 2011. Era uma vida ruim, também era uma vida boa, né? Porque você tinha tudo dentro de casa. Você comprava quase nada. Você trabalhava na roça. Água do rio, a gente lavava roupa no rio, tudo. Farmácia tinha só uma. Negócio tinha pouco, não tinha calhado. E aqui só tinha mato e a estrada toda sem... Como é que se diz? Estrada de roça, né? Tajuba 2. Tem comércio, fábricas de calçados e móveis. Arataca. O forte é o plantio de mandioca e os engenhos de farinhas e alguns derivados como polvilho. Antigamente os engenhos eram movidos por roda d'água ou bois. Hoje é por energia elétrica. Temos cachoeiras e muitas plantas. O padroeiro é o Sagrado Coração de Jesus desde 1939. Colônia Nova Itália. Já teve o nome de Colônia e Colônia Dom Afonso. A Câmara Municipal restituiu a denominação original, Colônia Nova Itália, adotada há mais de 181 anos, que era denominado o bairro Colônia. Meu pai veio solteiro e o irmão dele era solteiro também. Casaram tudo aqui. Minha mãe teve o José e Justino, filha de João, Pascoeta, Maria, Santa Noca e Beto. De pequena brincava. Com boneca. Cantava rama. Sabe o que é rama? Não. É rama de mandioca. Arrancava mandioca e moía numa geladeira que tem, né? Tocava, né? Fazia farinha. Ainda predomina a agricultura como mandioca, milho e fumo. Sendo o berço da imigração italiana no Brasil, o príncipe Dom Bertin de Orleans e Bragança visitou essa comunidade, participando da Associação dos Imigrantes. O padroeiro é São José desde 1896. Eles vieram para cá, essa imigração chegou aqui em 1836. Pelo que contam, eles foram jogados fora aqui porque quando essa embarcação saiu da Itália, era para sair de Gênova. Essa embarcação saiu de Sardenha. Carlo Di Maria, que era o dono da embarcação, e Henrique Balchuti, que era o sócio dele, eles ganharam do provedor do rei uma área de terra de 4.200 braços aqui, pelo lado de dentro do rio. Então, quando esses imigrantes chegaram ali, como eles eram daquela época bons amigos lá na Itália, já por causa do problema da escassez do peixe, que um tomava conta da área do outro, segundo a minha avó contava isso, eles não eram bons amigos. Então, quando Carlos de Maria viu que essa embarcação que chegou ali não era da terra dele, ele mandou trazer para cá. Nós se criamos aqui, quando nós viemos para cá, o meu pai se criou aqui também. O meu avô, ele era da Itália. Depois vieram para cá, casaram aqui. Meu pai e um filho dela aqui também, porque era Domingos dela, né?
Porque nosso parentesco fizeram também. Então era assim, ó, não tinha ponte, não tinha estrada, não tinha médico, não tinha padaria, não tinha sapateria, não tinha nada, nada. Era uma agonia. Nós levávamos tamanquinho na mão, ia lá na praça da igreja, lavava os pés na porta, para caçar o tamanquinho, porque não tinha como. Vargem Pequena é onde é captada a água que abastece nossa cidade, como cachoeiras de águas cristalinas. Podemos encontrar ferramentas e casas antigas. A padroeira é Nossa Senhora Aparecida. Só passou dificuldade, né? Quando trabalhava na roça, com dificuldade, criando os filhos, descia esse morrer da pé, porque não tinha condição, que não tinha estrada. Era caminho velho, caminho de carroça, o meu sogro tinha engenho de serra, descia tudo com carretão, com carro de boi, por aí abaixo. Naquele tempo era trabalho bastante, porque não era assim como hoje. Hoje tem 3 paróquias. Mas no tempo mais difícil lá era quando vinha a temporada. Bem. Então ali em São João Batista foi uma comunidade muito bonita, porque é uma comunidade assim unida. Hoje não tem aquela paz naquele tempo. E naquele tempo todo mundo se conhecia. Eu conversava aqui, conversava lá, né? E o Padre Luiz e eu costumávamos visitar as famílias, né? Eu gostaria de comentar que quando cheguei aqui em 1992 para 93, já encontrava-se mais igrejas. E gostaria também de comentar para vocês a respeito de um conselho que nós temos na cidade. É um conselho que nós chamamos de Conselho de Pastores, que tivemos algum sucesso com relação a isso. Um monumento à Bíblia na principal praça da cidade. Dante viajou no tempo, caminhou do passado ao presente, vendo a luta dos nossos antepassados. Presenciou momentos alegres e tristes. Tudo isso faz parte da nossa história. Ele compreendeu que cada um é como é devido à sua história. O que estamos fazendo para nós? Qual é a história que queremos deixar? Quer um futuro brilhante? Cuide de você. Cuide bem da nossa querida São João Batista, fazendo escolha para uma cidade mais próspera, mais feliz e mais harmoniosa. Vamos caminhar juntos e deixar para São João Batista uma história muito mais bonita?